Você está no supermercado. Já imaginou a cena? Cena mais normal que pode existir. Eu sei que para alguns ir para o supermercado é um exercício de prazer, de alegria. Para outros, como eu, é um exercício necessário, né? Sem mais adjetivações. Imagina que você está no supermercado e você encontra com aquela pessoa famosa que você gosta e você admira. Ela está no mesmo corredor que você, pegando leite. E você está do lado, pegando café. Você vê aquela pessoa e você toma aquele susto, seu coração começa a bater mais forte, você começa a suar frio. E aí, o que você faz? Para a minoria das pessoas do mundo, a reação é simples. Você vai lá e já tieta a pessoa. Eu gosto muito de você, né? Arruma um papel de algum lugar. Eu quero a sua assinatura. Já pega o celular e começa a tirar um monte de foto. Mas eu acho que para a maioria das pessoas a reação não é tão simples assim. Você fica parado, estático, pensando no que você pode fazer ou não deve fazer. E nessa de você pensar, a pessoa vai embora. E você, depois que está vendo ela se afastar, pensa assim: perdi uma oportunidade de tirar uma foto com a pessoa que eu gosto, que eu admiro. Mas você já imaginou dessa pessoa, que é a pessoa famosa, rica, você nem sabe porque ela está lá? Ela chega perto de você e começa a perguntar algumas coisas. Não, começa a chegar assim: o que você acha da marca desse leite? Aí vocês começam a trocar um monte de conversa lá, começa no leite, vai no café. E depois de uns 5 minutos de conversa, você já sente a pessoa mais amiga daquela pessoa, que provavelmente vai sumir da sua vida e nunca mais vai voltar a aparecer, mas aquele momento vai ficar na sua memória, talvez para sempre. Talvez é algo inusitado, mas só de imaginar, você já se sente bem, né? Você já se sente: nossa, isso poderia acontecer um dia comigo. Tudo isso para dizer que, mesmo que você seja uma pessoa muito diferente de outra, o que faz com que eu e ela possamos nos colocar no mesmo momento, trocar conversas e sentirmos um tipo de ligação, é o que comumente nós chamamos de empatia, comumente o que nós chamamos de identificação. E isso é muito importante para qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Eu preciso reconhecer que o outro é igual a mim para que eu possa me relacionar com essa pessoa. Se eu pressupor que o outro está acima das minhas condições de relacionamento ou está muito aquém daquilo que eu considero como ideal para me relacionar, não há possibilidade nem de conversa. Mas imagine que dá um match, num bom sentido. É isso que aconteceu com Jesus. Quando ele veio ao mundo e ele se colocou no meio de nós, aquele que é o Filho de Deus, o Deus encarnado, a pessoa mais inalcançável para nós que somos pecadores, ele apareceu na nossa história, se pôs ao nosso lado, olhou nos nossos olhos, se identificou conosco para nos salvar, para nos redimir. Porque diferente daquele famoso que nem sequer sabe da sua existência, a pessoa mais famosa do universo, aquele que é o Criador de todas as coisas, ele conhece você muito melhor do que você mesmo. E por isso, deixando toda a sua glória, esvaziando-se de si, veio para ter um encontro com você. Hoje a igreja celebra, nas mais diferentes tradições, um evento muito importante, que é o evento do batismo de Jesus Cristo. E esse texto do batismo nos ajuda a entender como que essa dinâmica da manifestação da graça de Deus, de como essa graça nos alcança, ocorreu na história 2000 anos atrás, e como Jesus, esse mesmo Jesus que foi batizado pelo seu primo João Batista, continua também
a se manifestar de forma presente a cada um de nós. E nós veremos isso lendo um texto, que é o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar o seu aplicativo. Nós vamos ler juntos essa passagem. Talvez é uma passagem que você não entendeu muito das vezes que você leu, mas é uma passagem muito importante que eu convido você também a, durante a semana, ler novamente e refletir, inclusive baseado naquilo que nós vamos conversar hoje. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Eu vou ler hoje na nova versão transformadora que está na tela e diz o seguinte: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Por meio dessa palavra, transforme a nossa vida e nos conduza à maturidade. Muito obrigado, porque foi o Senhor que deu o primeiro passo em nossa direção. E muito obrigado, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Nós nos curvamos diante da Sua graça e dessa manifestação. E nós queremos estar atentos agora para ouvir a Tua voz. Por isso nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 3 fala especificamente de um homem muito importante, cujo ministério foi muito breve, mas foi fundamental para que as demais coisas no Evangelho pudessem acontecer, e esse é João Batista. E você sabe que João Batista é primo de Jesus, nasceu um pouquinho mais cedo, alguns meses antes de Jesus, fruto de um milagre, e ele vai para o deserto cumprir o seu ministério, que é um ministério de profeta. Ele é aquele que Isaías previu como sendo aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Senhor, deixar aplainado os montes para que Jesus Cristo pudesse vir. E ele pregava às pessoas uma pregação forte, chamando às vezes a sua audiência de raça de víboras. Talvez se nós trocássemos por um palavrão um pouquinho mais atual, seria um palavrão bem forte, uma colocação bem contundente, denunciando o pecado, principalmente daqueles que não eram para pecar, ou seja, a casta sacerdotal, todos os líderes religiosos. Então ele era bem quisto e mal quisto. Mas muitas pessoas afluíam aonde João Batista estava para ouvir a sua pregação, que era uma pregação focada no arrependimento, e por isso que João batizava, porque no contexto de João e dos judeus, o batismo era um ritual de purificação. Quando você vai aonde João Batista provavelmente pregava, no deserto, principalmente no deserto que beira aí o Mar Morto, nós temos tanques onde eram feitas as cerimônias de lavagem cerimonial, que são cerimônias que remontam desde o tempo da lei de Moisés. Por isso João começou a ser chamado de João o Batizador, que é a terminologia correta. Nós chamamos de João Batista, mas é aquele que batiza. João preparando o caminho do Senhor, batizando um monte de pecador, soldados que estavam sendo injustos, cobradores de impostos que estavam cobrando um spread maior do que aquilo que era permitido, os mais variados tipos de pecadores, e de repente vem aquele que não tem nada a ver com essa galera toda, que precisaria de um batismo.
João diz àquela sua audiência o seguinte: olha, eu estou batizando vocês com água, mas após mim, daqui a pouquinho está vindo alguém, muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai limpar toda a sujeira, ele vai endireitar todas as coisas, ele será aquele que julgará todas as coisas e trará à realidade o reino prometido aos antepassados. E um certo dia João vê Jesus chegando. Outro evangelista vai dizer que João, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João deve ter ficado um pouquinho desconfortável com a presença de Jesus, porque João sabia quem era Jesus, sabia do ministério de Jesus, e é a partir daí que começa a narrativa, a curta narrativa que nós lemos hoje. E dessa história nós temos algumas coisas que podemos pensar, à luz daquilo que aconteceu e daquilo que Deus quer falar em nós por meio desse texto. A manifestação da graça de Deus sempre é uma manifestação que parte dele, que é uma iniciativa dele, do próprio Deus, que atinge a nossa vida e o nosso coração e gera um impacto que é inigualável com qualquer outra ou nenhuma outra experiência de vida. A manifestação da graça de Deus no texto, em primeiro lugar, é visível na maneira que Jesus se identifica com os pecadores. Veja no versículo 13 e 14, Jesus vai para o Rio Jordão para que João o batizasse. E a grande pergunta é: por que Jesus foi ser batizado se ele não precisava de batismo? Talvez essa é a pergunta que governa a mente daqueles que estão lendo esse texto assim: mas Jesus não precisava passar por isso, de forma pública, se igualando ao soldado corrupto, ao cobrador de imposto, que provavelmente estava primeiro na fila e depois Jesus era o próximo para ser batizado. João entende essa situação e pergunta: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor? Então você imagina o susto e o incômodo que João ele teve, né? E olha o que Jesus olha o que João ele complementa dizendo: por que o Senhor vem a mim? É aqui que está a chave para nós entendermos o porquê que Jesus foi ser batizado por João. Porque Jesus veio para nos salvar. Mas a salvação que Deus oferece para nós não pode ser feita de maneira que nós tomamos a iniciativa, nós decidimos, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos de Deus, e nós, pelas nossas próprias forças, construímos uma escada até alcançar a Deus. O nosso pecado nos impede disso. Aliás, o nosso pecado nos impede até de termos a disposição de procurar a Deus, porque nós estamos mais interessados naquilo que nós podemos alcançar pelas nossas próprias mãos e que satisfaz o nosso ego. Deus, sabendo dessas coisas, desde os profetas, desde o Antigo Testamento, desde a eternidade passada, estabeleceu um plano de resgate, cujo autor, cujo personagem principal, cujo executador não é outro senão Ele próprio, porque Ele sabe que nós não podemos ir em direção a Ele. Jesus, ao começar o seu ministério, ele vai ao encontro do seu primo João Batista para ser batizado, não porque ele precisava daquilo, mas porque ele precisava tomar a primeira atitude em direção aos pecadores, de empatia, de identificação. Na medida em que Jesus se submete ao batismo, Jesus estava dizendo o seguinte: eu estou junto com vocês. Eu estou junto com vocês, eu me identifico com vocês, eu tenho empatia com vocês. É aquele famoso que deixa o seu lugar lá na prateleira no mercado e vem falar com você.
Essa é a primeira manifestação da graça de Jesus, um Jesus que vem ao nosso encontro de forma inusitada. Porque por que ele precisava fazer isso? Ele não poderia fazer de outra maneira? Aos olhos das pessoas, o que pareceria? Que Jesus estava sendo batizado porque ele também estava se arrependendo dos seus pecados e dando prova visível de que, ao sair da água, ele era uma pessoa limpa, purificada. Por que vem a mim? Porque Jesus veio a nós. Porque Jesus se humilhou para estar onde nós estamos. Porque Jesus se humilhou, e essa foi a celebração do Natal, ele se encarnou vestindo as nossas roupas, calçando os nossos sapatos, vivendo no mesmo mundo que nós. É porque ele precisava fazer isso. Porque sem isso ele não poderia ser o nosso Salvador. Sem isso, ele não poderia nos levar de volta a Deus. Sem isso, ele não poderia criar um contato tal conosco, ao ponto dele poder morrer em nosso lugar. Jesus se identifica com os pecadores, Jesus se identifica com cada um de nós. Não que Jesus passe a mão na sua cabeça e fale, tudo bem, esse erro que você cometeu vai passar, tudo bem, começa de novo, não. A presença de Jesus nos constrange a vivermos de acordo com a palavra de Deus, mas o fato é que Jesus se achega perto de mim. Não tem medo de quem nós somos, daquilo que nós fazemos. Esse Jesus que se identifica conosco para nos salvar. Jesus está muito mais perto de você do que aquilo que você imagina. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus, ele cumpre a justiça. E esse é uma segunda faceta da manifestação da graça de Deus. Veja no versículo 15, Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Em outras versões, eu preciso cumprir a justiça de Deus. E logo após Jesus falar isso, João foi convencido, concordou e batizou Jesus Cristo. Aqui está outro ponto que talvez, olhando para Jesus, nós falássemos assim, mas Jesus não precisava nem sequer falar isso daí, porque ele é o Filho de Deus. É pressuposto que ele vai obedecer. É pressuposto que ele vai sempre seguir a vontade de Deus. Mas esse Jesus que dá o primeiro passo para se identificar conosco, para criar uma conexão conosco, é o mesmo Jesus que nos ensina, sendo ele o próprio modelo de como nós precisamos e devemos nos achegar a Deus em obediência. É o fluxo natural daquilo que nós vivemos como seres humanos. De quem você aprende as coisas mais elementares da vida? Seus pais, vendo o que eles fazem. Inclusive os seus filhos aprendem também aquilo que eles não deveriam fazer, vendo o que vocês não deveriam ter feito. Tudo da nossa vida é uma questão de olhar e imitar. Uns imitam para o bem, outros imitam para o mal. Outros veem uma coisa e inovam, outros veem uma coisa e transformam em coisa pior. Mas como diz a sabedoria hebraica, não há nada de novo debaixo do céu. Tudo é cópia. A forma do judeu ensinar os seus filhos, os seus discípulos, é uma forma muito baseada na questão do exemplo, o que eu faço e o que eu estou mostrando para os meus filhos e para os meus alunos, como deve ser. É por isso que Jesus tinha 12 discípulos junto dele, que durante 3 anos comiam, dormiam, viajavam, faziam todas as coisas juntos. Por quê? Porque Jesus estava ensinando de forma
prática, de forma presente, qual era a realidade do reino de Deus. E quando Jesus diz para João, João, você tem que me batizar, porque convém nós cumprirmos a justiça de Deus, convém nós obedecermos a Deus, convém nós atendermos ao chamado de Deus do arrependimento. Está certo que Jesus não tinha nada do que se arrepender, mas na medida em que ele se submete a ser batizado, ele está nos ensinando que nós precisamos reorganizar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos atender a esse chamado do arrependimento, de reconhecermos quem nós somos e por nós sabermos quem nós somos, chegarmos à conclusão de que nós precisamos de Deus. E sabermos que nós fazemos parte outrora de uma má história. E essa história que quer ser transformada nas mãos de Deus para virar uma boa notícia. O Evangelho da graça. Assim como Jesus, ele obedeceu, cumpriu aquilo que Deus requer de forma visível, Deus também nos chama, por meio desse texto, a imitarmos os passos de Jesus, a sermos fiéis ao Senhor no nosso caminhar, a obedecermos a Deus de forma incondicional. Ainda que a obediência seja um ato de auto-humilhação, porque não tem nada mais humilhante do que você se submeter ao outro e obedecê-lo. Você está abandonando a sua autonomia. O problema é que a nossa autonomia é uma autonomia quebrada pelo pecado. Nós somos feitos para obedecer e Jesus nos deu o exemplo. Devemos fazer tudo o que Deus requer. E diante desse argumento, João batiza Jesus Cristo. Você tem olhado para Jesus como seu modelo? Você tem contemplado Jesus como o padrão da sua vida? Como molde para você adequar as suas vontades? Ou você tem as suas próprias opiniões que te fazem ir um passo à frente daquilo que Jesus quer que você vá? Que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que deu o exemplo. Jesus não cobra de nós aquilo que antes ele não tenha feito perfeitamente. A graça de Deus se manifesta também em nós, em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo em nós, quando nossa identidade, quando a identidade de Cristo foi confirmada por Deus. Veja só, a partir do versículo 14. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água e o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Ao sair da água, porque Jesus foi batizado no rio. Agora, se Jesus foi batizado por aspersão e imersão, nós não sabemos. Talvez ele entrou no rio e João Batista simplesmente pegou água e fez assim, né? Bem presbiteriano. Ou mais, porque nós não entraríamos no rio. Nós temos uma piscina, mas a piscina para nós é artigo de luxo, é artigo de entretenimento, de lazer, não é? Não importa essa discussão aqui no texto, o que importa é que quando Jesus saiu do rio, o céu se abriu. Então você imagina essa cena cinematográfica. Jesus sai, um feixe de luz, pá, assim na cabeça de Jesus, assim. Céu se abre. Uma pomba. Tá certo que hoje pomba não é símbolo de coisa tão boa assim, mas uma pomba desce. Por isso que a pomba que desce sempre é retratada branca, mas nem sei qual era a cor da pomba. A pomba desceu assim, o Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz, falando o quê?
Este é o meu filho amado que me dá grande alegria. Quem falou? Só tem um que pode chamar Jesus de filho, que é o Deus Pai. Então, é o texto em que, de forma visível e audível, ou seja, perceptível nos nossos sentidos, é o primeiro texto em que todas as pessoas da Trindade estão presentes, de forma visível ou audível. O Filho que sai, o Espírito Santo que desce sobre o Filho na forma de pomba e o Pai que fala. Por que que isso é importante? Imagina, Jesus está começando o seu ministério. Jesus está começando o seu ministério. Jesus está começando aqueles 3 anos finais que o conduzirão a morrer por nós na cruz, a pregar a mensagem que salva, que liberta. E para Jesus começar essa jornada, ao ser batizado, ao cumprir a justiça de Deus, ao se identificar e a dar o primeiro passo em nossa direção, Deus confirma de forma visível que esse Jesus é o seu Filho. O Espírito Santo desce sobre Jesus de forma a visivelmente ungí-lo como aquele que é o escolhido, o Cristo, o Messias, para cumprir a sua tarefa. Não é à toa que quando Jesus vai lá em Lucas capítulo 4, pregar uma mensagem lá na sinagoga, ele abre o rolo do profeta Isaías e lá no capítulo 61, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. O Evangelho aos pobres. Enviou para proclamar liberdade àqueles que estavam presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça, que é o ano da libertação, que é o ano da salvação. E quando Jesus termina de ler, ele fecha o livro e ele diz o quê? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu queria estar nesse dia. Quando Jesus falasse, hoje se cumpriu, eu acho que todos os pelos do meu corpo iam se arrepiar. Eu ia sentir um êxtase assim. Gente, hoje se cumpriu aquilo que durante séculos os nossos pais esperaram, hoje se cumpriu, mas não. O que o pessoal quis fazer? Quis matar Jesus, levaram Jesus para ser arremessado num penhasco e Jesus foi embora. Confirmação. Jesus, ele apoiou tudo o que ele fez na identidade e na certeza da identidade que ele tinha em Deus, da sua filiação, da sua capacitação pelo Espírito Santo. E meus irmãos, o mesmo Espírito que pousou sobre a cabeça de Jesus de forma simbólica a mostrar a sua unção e a sua capacitação, também é o Espírito que hoje habita em nossos corações. A nos capacitar. Usando o verbo certo no lugar certo, a nos empoderar. A nos ungir. Também, o mesmo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Aquele que um dia disse para Jesus, este é o meu Filho amado em quem me alegro, é o mesmo Deus que espera também encontrar alegria por meio de nós que somos adotados para sermos seus filhos. A mesma certeza da identidade que Jesus teve em Deus Pai e no Espírito Santo também é a certeza da identidade que nós devemos ter. Como irmãos mais novos de Jesus. Como pessoas que podem olhar para Deus como Pai. Não pelos nossos méritos, mas porque Jesus deu o passo primeiro para nos salvar. Talvez
nós buscamos na nossa vida confirmação, afirmação. Não é? Eu vejo às vezes os meus filhos chegando para mim falando: pai, eu fiz isso. Lógico que coisa boa, né? Porque quando é coisa ruim não fala. Coisa boa assim: pai, eu limpei o banheiro. Não, limpar o banheiro é muita generosidade. Pai, eu levei o prato na pia da cozinha. Que coisa fenomenal. Eu peguei o lixo. Eu dei a descarga. E vem, todo feliz para buscar o quê? Uma palavra de afirmação. Muito bem, meu filho. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. Muito bem, ó. Legal. Pai, eu não gastei com aquela coisa cara, porque eu quero economizar para comprar coisa mais importante. Legal. Todos nós precisamos de uma palavra de afirmação. Você trabalha para alguém chegar para você e dizer: você está fazendo algo muito importante. E nós ficamos frustrados quando ninguém reconhece o que nós estamos fazendo. Não é que nós devemos buscar essas coisas, mas faz parte, ué. Um elogio sempre faz bem, não é não? Se você tem algo ruim para falar com alguém, primeiro você vem com um elogio. Nossa, você é tão importante. Eu gosto muito daquilo que você faz, mas você podia fazer melhor. Não é assim que a gente faz? Deus também, Ele quer que a nossa identidade, aquilo que nós somos, esteja alicerçado nele. E Ele tem o desejo muito maior do que o nosso próprio, de voltar os seus olhos para nós e dizer: você está indo no caminho certo. Muito bem. Muito bem. Mais do que a sua vontade de querer escutar um elogio de Jesus, Jesus tem uma vontade muito maior de te elogiar. Às vezes Ele não pode. Por quê? A gente não merece. E talvez muitas coisas da nossa vida, muitas crises, se resolveriam na medida em que nós nos contentássemos com uma palavra afirmativa que vem de Deus. Se vem de Deus, nós não precisamos, em teoria, da palavra afirmativa de mais ninguém. Porque é a pessoa mais importante. Muito mais do que aquele famoso que eventualmente você encontra no mercado. Ele está com você. E Jesus nos mostra que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Um dia, Ele se assentará à nossa frente, nos chamará pelo nome, pedirá contas daquilo que nós fizemos. E pela graça de Deus, todos nós ouviremos a mesma resposta. Muito bem. Você foi fiel no pouquinho que eu te dei. Agora, vou te colocar sobre muitas coisas. Entra e participa da alegria do seu Senhor. A graça de Deus se manifesta dessa forma, a nos alcançar. Nós não merecemos, mas Deus faz isso porque nos ama. E para nós pensarmos aquilo que Deus tem para fazer em nós e por meio de nós, nós como seres humanos, pecadores, devemos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. O batismo de Cristo nos lembra que nenhum de nós tem senso suficiente para buscar a Deus por conta própria. E Jesus se identificou conosco. É a graça de Deus. É por essa graça que somos chamados hoje a reconhecer nosso estado e nossa dependência de Deus. Em nossa vida, somos chamados a obedecer à vontade de Deus que é revelada nas Escrituras. E isso nos leva a questionar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E Jesus nos deu o exemplo da obediência. A obediência não é apenas um ato de conformidade, mas um reflexo da transformação que a graça opera em nós. Por isso,
devemos encontrar nossa identidade em Cristo, reconhecendo que somos aceitos por Deus, não por nosso esforço, mas pela graça. A segurança de nossa salvação se fundamenta na soberania divina que garante que somos verdadeiramente filhos de Deus. E a identidade que temos em Deus nos impulsiona a viver a realidade da missão, daquilo que Deus requer de nós, hoje e aqui. O chamado de Deus para não sermos apenas receptáculos dessa graça que nos transforma e nos conduz à vida eterna, mas também sermos embaixadores e emissários dessa mensagem, desse Deus que se manifesta, desse Jesus que se aproxima de nós, sem reserva e sem preconceito. É a mensagem que o mundo precisa ouvir. É a missão que a nossa igreja precisa finalizar. É o chamado para os discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude a vivermos dessa maneira. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado, porque a despeito da tua grandeza e do teu poder, o Senhor veio em nossa direção. Talvez nós perguntemos, por que o Senhor vem a nós? Obrigado porque o Senhor veio porque nos ama. Obrigado porque o Senhor se identificou conosco. O Senhor se identificou conosco para assumir o nosso pecado e ser o nosso perfeito e suficiente Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos no Senhor o sim e o amém de todas as promessas. Nós temos no Senhor a palavra de confirmação da nossa identidade. Muito obrigado. Conduz-nos durante mais essa semana debaixo da tua graça e faz-nos experimentar o manifestar desse agir divino na minha vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja e por meio da nossa igreja a alcançar todas as pessoas ao nosso redor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.